Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt consiste em pegar vetores tortos, que são o W1, W2 e W3, e obter como resposta os vetores ortogonais, o V1, V2 e V3. Claro que aqui eu estou falando em três vetores, mas o processo se generaliza. Bom, como é que funciona? A ideia é assim, ó. Eu tenho três vetores tortos. Eu considero que um deles já está desentortado. O V1 é o próprio W1. Depois eu desentorto o W2, substituindo o W2 pelo V2, que é o W2 menos a projeção do W2 no V1. Daí nós temos que lembrar a fórmula da projeção, que é W2 escalar com o V1, dividido com o produto escalar do V1 com o próprio V1, que multiplica o vetor V1. Então eu tinha três vetores tortos, já tenho dois desentortados, o V1 e o V2. Agora eu substituo o W3 pelo V3, e o V3 ele vai ser substituído por W3 menos a projeção do W3 em V1 menos a projeção do W3 no V2. Daí aparecem ali as fórmulas das projeções, essas aí que envolvem os produtos escalares. Lembrando que o produto escalar de dois vetores, o W com o V, nós fazemos multiplicando termo a termo e depois nós somamos. Digamos que o W tenha componentes W1, W2 e W3. E o V tenha componentes V1, V2 e V3. O produto escalar é W1 vezes V1 mais W2 vezes V2 mais W3 vezes V3. Falando rapidamente da história desse método aí, o Gram trabalhou com ele em 1883 e o Schmidt em 1907. E embora se chama processo de Gram-Schmidt, na verdade o Cauchy e o Laplace, muitos antes deles, já trabalhavam nesse assunto aí. E como curiosidade, o Gram morreu num acidente de bicicleta, numa época em que isso aí era extremamente raro de acontecer, e o Schmidt foi nazista. Bom, vamos ao exercício. Eu tenho o H, que é o espaço gerado por três vetores que estão tortos. A minha pergunta é, qual é uma base ortogonal para o espaço gerado aí por esses três vetores? Os vetores que eu ganho eu chamo de W1, W2 e W3. Como resposta eu vou obter o V1, o V2 e o V3. Como é que funciona? O V1 é o próprio W1. Então o vetor V1 é o 1, 1, 1 que já veio no enunciado. Agora o V2 vai substituir o W2. Como é que se encontra o V2? Ele é o W2 menos a projeção do W2 em V1. E a fórmula da projeção é aquela. O W2 escalar com V1 dividido por V1 escalar com V1. Tudo isso multiplica o V1. Então vou começar a fazer as contas. Estou atrás do V2. Ele é o W2 0, 1, 1 menos W2 0, 1, 1 e escalar com o V1 1, 1, 1. Daí ele divide. V1 escalar com V1, 1, 1, 1, escalar com o 1, 1, 1. Tudo isso vai dar um número que multiplica o vetor V1, 1, 1, 1. Fazendo as contas. Então, como é que se faz aquele produto escalar que aparece ali no numerador? Eu multiplico o 0 com o 1, somo com o 1 vezes 1, somo com o 1 vezes 1. No denominador, a mesma ideia. A ideia do produto escalar é primeira componente com a primeira componente, mais a segunda componente com a segunda componente, mais a terceira com a terceira. Então ali no denominador vai ficar 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Então como é que ficou? Aquela conta que eu obtive do produto escalar ficou 0 mais 1, 2. No denominador, 1 mais 1 mais 1, 3. Então 2 terços. Fiquei com o vetor 0, 1, 1, menos 2 terços do vetor 1, 1, 1.
E agora tem que fazer a conta, que é 0 menos 2 terços vezes 1, menos 2 terços. 1 menos 2 terços vezes 1, 1 terço. 1 menos 2 terços vezes 1, 1 terço. Encontrei o vetor V2, que é ortogonal com o V1. Eu posso multiplicá-lo por um número para ficar com números mais agradáveis. Multiplicando por 3, eu tomo como V2 o menos 2, 1 e 1. O meu objetivo é achar 3 vetores ortogonais. Não importa o tamanho deles. Então, depois de fazer as contas, eu posso multiplicar por um número para ficar com números mais agradáveis. Então, resumindo, ficou assim. Tenho o meu H, que é o espaço gerado pelo W1, W2, W3. O V1 é o próprio W1. Agora, o V2 substitui o W2. Na sequência, eu preciso encontrar o V3, que vai substituir o W3. Como é que se encontra esse V3? Ele é o W3 menos a projeção do W3 em V1 menos a projeção do W3 em V2. É interessante notar que aqui eu trabalho com o V1 e com o V2. Eu não utilizo mais aquele W2 que vinha no enunciado. Então, substituo todos os vetores que eu preciso substituir e vou começar a fazer as contas. Então, aquele primeiro produto escalar que aparece entre os vetores W3 e V1, que é o 0, 0, 1, escalar com o 1, 1, 1. Então, é 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1. Depois eu tenho ali um denominador, que é o W1 escalar com o V1 escalar com o V1, que é o 1, 1, 1 escalar com 1, 1, 1, que é 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Depois aparece outro produto escalar, o do W3 com o V2. 0, 0, 1, escalar menos 2, 1 e 1. Faça essa conta. 0 vezes menos 2, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1. No denominador, V2 escalar com o próprio V2. Menos 2 vezes menos 2, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Então, fazendo as contas, como é que ficou? Fiquei com o vetor 0, 0, 1, menos 1 terço do vetor 1, 1, 1, menos 1 sexto do vetor menos 2, 1 e 1. Quanto é que dá isso? 0 menos 1 terço vezes 1, menos 1 sexto vezes menos 2, dá 0. 0 menos 1 terço vezes 1, menos 1 sexto vezes 1, dá menos 1 meio. 1 menos 1 terço vezes 1, menos 1 sexto vezes 1, dá 1 meio. Então, aí está o meu V3. Como é que ficou? O H, que é o espaço gerado pelo W1, W2 e W3, eu vou encontrar uma base ortogonal para ele. O V1 é o próprio W1, o V2, que é o menos 2, 1 e 1, substitui o W2, e o V3, 0 menos 1 meio, substitui o W3. Eu posso tomar um V3 mais agradável. Eu multiplico ele por 2 e fico com o vetor 0, menos 1 e 1. Daí fica com números mais agradáveis de trabalhar. E eu posso verificar que acertei o exercício, calculando todos os produtos internos possíveis entre V1, V2 e V3. Olha só, V1 escalar V2, 1, 1, 1 escalar menos 2, 1, 1. Fica 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, 0. V1 escalar com V3, 1, 1, 1 escalar com 0, menos 1 e 1. Fica 1 vezes 0, mais 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1, que também dá 0. Toda vez que eu encontro a resposta a 0, significa que os vetores são perpendiculares entre si. V2 escalar com V3. Menos 2, 1, 1. Escalar com 0, menos 1 e 1. Fica menos 2 vezes 0, mais 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1, que também deu 0. Isso significa que eu acertei o exercício. Os vetores são todos ortogonais entre si. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatematica.com.